Olá, boa noite. No jornal de hoje vamos falar sobre o consumo de carne. No estúdio recebemos a nutricionista Bárbara Crepaldi e o economista Henrique Ferreira. Veja também, Universidade Federal de Uberlândia confirma novas datas do vestibular. E ainda em 2 anos e meio de pandemia de Covid-19, quase 54 mil cirurgias de câncer deixaram de ser realizadas pelo SUS. E tem muito mais, o Jornal da UFO está no ar. A Universidade Federal de Uberlândia confirmou as novas datas do vestibular 2022/2. Quem traz mais informações é o repórter Luan Borges. É isso mesmo, Larissa. As provas da primeira fase do vestibular 2022 da UFO vão ser reaplicadas no dia 23 de outubro, seguindo as mesmas regras do edital original desse processo seletivo. A retificação foi publicada na noite de ontem pela Pró-Reitoria de Graduação da UFO e acontece por conta dos problemas ocasionados pela longa interrupção do fornecimento de energia elétrica em 2 dos locais de aplicação de provas em Uberlândia. A Escola Estadual Domingos Pimentel de Ulloa e também o campus Santa Mônica da UFO, lá no dia 21 de agosto. Então, reforçando, a UFO optou por reiniciar esse processo, que vai acontecer no dia 23 de outubro, com início às 9 da manhã e nas mesmas cidades já aplicadas, viu, Larissa? Em Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas, Belo Horizonte, Goiânia e Ribeirão Preto. Os procedimentos gerais para o acesso aos prédios e as condutas permitidas e proibidas durante a realização dos exames também foram mantidos e não haverá novas inscrições. Mais informações, todo mundo pode acessar o site comunica.ufo.br. É com você. O Supremo Tribunal Federal vai começar a julgar a partir da próxima sexta-feira a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu o piso salarial nacional da enfermagem. O valor deveria ter sido pago pela primeira vez ontem. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de suspender em caráter liminar o novo valor do mínimo da categoria gerou reações. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse nas redes sociais que respeita as decisões judiciais, mas não concorda com o mérito em relação ao piso salarial dos enfermeiros. Já o presidente do Senado afirmou que vai tratar imediatamente dos caminhos e soluções para a efetivação do piso. Rodrigo Pacheco deve se reunir com Barroso nesta terça-feira. O valor do mínimo da categoria seria pago pela primeira vez nesta segunda-feira, fixado em R$ 4.750 para os setores público e privado. Também serve de referência para o cálculo dos salários de técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. O ministro Barroso deu um prazo de 60 dias para entidades públicas e privadas da área da saúde esclarecerem qual será o impacto financeiro no setor, os riscos de demissões e a redução na qualidade dos serviços. Até que as informações sejam apresentadas, o pagamento do piso segue suspenso. A liminar será levada ao plenário virtual do STF na próxima sexta-feira. A ação foi apresentada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços. Da forma como a lei foi editada, ela vai acarretar um prejuízo muito grande para o mercado de trabalho do enfermeiro. Vão haver demissões de uma forma muito intensa, porque a evolução do piso foi muito elevada. A única preocupação que a gente tem é a imposição de um piso nacional em que se ignora as peculiaridades regionais, onde se ignora o custo para o setor público e o custo para o setor privado, precisa ser revista. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o pagamento deve gerar despesas de quase 9 bilhões e meio de reais aos cofres municipais. Se por acaso a gente não tivesse debatido de forma ampla, democrática, com a participação dos empregadores, dos gestores públicos, do governo federal, do parlamento, eu poderia dizer que sim, ele está correto na decisão dele. Mas tudo isso já foi feito.
né? E foi, inclusive, demonstrado através do estudo que as entidades de trabalhadores apresentaram, feito pelo DIEESE, que o impacto orçamentário era na ordem de 2% a 3% anual da folha do setor. A federação que representa os profissionais da enfermagem também quer dialogar com os presidentes da Câmara e do Senado. Existe uma máxima, né, que é sempre estimulada no direito do trabalho, inclusive pela Organização Internacional do Trabalho, que é a promoção do diálogo social. Me parece que, em algum momento, esse diálogo social ele não foi muito bem observado, porque a gente teve uma lei, aparentemente, que traz um piso elevado se comparado ao salário mínimo, que não agradou, né, os empregadores de maneira geral. Então, talvez algo que, enfim, alguma iniciativa que promova a negociação entre essas partes possa ser um caminho para a gente sair desse impasse. A Prefeitura de Uberlândia informou que havia programado recursos para iniciar o pagamento do novo piso nacional de enfermagem aos profissionais que atuam na rede municipal de saúde. Mas por causa da decisão judicial que suspendeu a lei de criação do piso, o município não poderá efetivar a medida e terá que aguardar as novas definições do STF. E a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou mais um caso de varíola dos macacos em Uberlândia. A cidade chega a 26 casos em tratamento e, até o momento, apenas a capital mineira registrou transmissão comunitária da doença. Em 2 anos e meio de pandemia de Covid-19, quase 54 mil cirurgias de câncer deixaram de ser realizadas pelo SUS. Exames importantes para o diagnóstico de vários tipos de câncer também não foram feitos, para angústias de quem está na fila de espera. Os prazos e a realização de exames ou cirurgias oncológicas pelo SUS nunca foram curtos, mas a fila aumentou ainda mais com todo o esforço do sistema concentrado no combate à Covid-19. Beatriz não quis esperar 6 meses para fazer uma endoscopia pelo SUS. E quando ela falou para mim, olha, precisa verificar por conta desses sinais que você está tendo, que pode ser sim um câncer de estômago, então você vai precisar fazer uma endoscopia. Quando ela falou isso, aí eu entrei em pânico. Eu falei, não, eu não posso esperar tudo isso. Porque vai vir só quando? Só em outubro. Então, foi onde eu decidi fazer o particular. Levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, com dados do Ministério da Saúde, revelou o tamanho do impacto da pandemia no tratamento do câncer. Desde 2020, o número represado de biópsias de mama passa dos 10 mil, de próstata 14 mil. As colonoscopias, que rastreiam câncer de intestino, beiram 150 mil. E exames de Papa Nicolau para detectar câncer de colo do útero superam 2 milhões e 200 mil. Se eu fiz 100 mil colonoscopias a menos, esse problema não vai vir agora, mas ele vai vir ao longo dos próximos 5 anos, de pessoas sendo diagnosticadas com um tumor que poderia ter sido evitado, ou eventualmente sendo diagnosticadas numa fase em que o tratamento não tenha mais a possibilidade de lhes proporcionar a cura. O levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica também apontou queda preocupante no número de cirurgias de câncer. Em 2020, foram 19 mil cirurgias oncológicas a menos. Em 2021, 15.450. Este ano, 19 mil cirurgias a menos só até junho. É necessário um esforço coletivo de todo mundo, das sociedades médicas como a SBCO e outras, mas também do governo, das operadoras de saúde. A gente falou de tantas ondas de mortalidade pelo Covid, né? A gente está diante da perspectiva de uma onda longa de mortalidade por câncer, se a gente, enquanto sociedade, não correr atrás desse prejuízo. O consumo e a procura pela carne bovina cresceu em 2022 e essa alta demanda tem movimentado o mercado de produção e também a exportação de bovinos. Veja na reportagem. Você gosta de churrasco? Muito mais do que uma refeição, o churrasco no Brasil assumiu um papel social. É o momento de reunir a família, rever os amigos e relaxar. Além, é claro, de ser o momento perfeito para degustar uma boa carne. A carne bovina assumiu um papel de protagonismo no prato do brasileiro, o que movimentou o setor de produção. A demanda pela carne bovina aumentou em 2022 em relação com o ano passado.
É isso que mostra o levantamento das safras de mercado. E de acordo com projeções levantadas pela agência, esse número só tende a crescer nos próximos meses. As exportações nos 3 primeiros meses de 2022 cresceram 30% em comparação com o primeiro trimestre de 2021. O estudo das safras e mercados também mostra que o abate de bovinos deve crescer, em média, 7% em 2022, quando comparado com o ano passado. Em média, 31 milhões de cabeças de gado devem ser abatidas apenas neste ano. Com tanta carne assim, há diversas possibilidades até mesmo para cursos voltados para o setor. E o corte certo da peça é de extrema importância para o seu preparo. A gente vai dar um curso de desossa, um rendimento de animal, vai tirar um intuito do tradicional, dos cortes tradicionais, como contrafilé, como picanha, alcatra. A gente está incluindo uns cortes que já vem tomando o nosso país, o nosso Brasil, que vinha de fora, que é os prime rib, tomahawk, tibone, uns cortes que hoje tem muito conceito no meio de churrasco. Além do mercado de exportação de carnes, o mercado bovino também movimenta outro segmento, o de exportação de sêmen bovino. O mercado de sêmen da raça está muito promissor, porque os principais compradores da nossa genética são os países da América do Sul e do hemisfério sul como um todo, né? Onde a raça mostra seu grande potencial de adaptabilidade, bem como também de fertilidade e de desempenho, né, no clima mais quente. Com o mercado tão movimentado assim, o churrasco de domingo está mais do que garantido. O povo hoje é fascinado por churrasco, né? Inclusive a gente ficou conhecido nas nossas redes sociais com mais de 2,5 milhões de seguidores. O povo hoje está fascinado por churrasco, inclusive todos os shows estão pondo churrasco em cima de palco de eventos. Então isso está tornando um aspecto muito maior, né, no nosso país. O churrasco está virando, na verdade o churrasco já é a cara do Brasil, né? Churrasco bom chimarrão. Para falar mais sobre esse mercado, esse consumo da carne, recebemos aqui no estúdio Bárbara Crepaldi, nutricionista. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. E recebemos também Henrique Ferreira de Souza, economista do CEPS. UFO, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Então vamos analisar, mediante as análises do CEPS, como está esse consumo de carne a nível Brasil. Bem, como a gente viu na reportagem, né? Alguns setores, alguns nichos de mercado têm aumentado, né, as vendas de carne bovina. Diferenciados. Né, diferenciados aqui para o Brasil, mas o contexto geral não é como esse nicho específico. Né? As exportações têm aumentado bastante. Né? Esse ano a gente teve um aumento de quase 60% das exportações do primeiro semestre, em valor, em relação ao ano de 2021. Mas para o consumo nacional, o que a gente tem visto nos últimos anos é uma redução do consumo de carne bovina. E isso está relacionado a vários fatores. Um deles é o forte aumento do preço dessa carne, né, no mercado. Acho que todos têm sentido esse aumento do preço da carne bovina. Em comparação aos salários, os salários não têm subido tão proporcionalmente em relação ao aumento da carne bovina, né? E aí as pessoas têm que fazer, né, o orçamento caber dentro do salário ali, né? O seu consumo caber dentro do salário. Então acaba reduzindo o consumo dessas carnes que são mais caras, né, que é a carne bovina, substituindo por carne de frango e por ovo ou outro tipo de carne, né? Além disso, mesmo assim, a carne de frango também subiu bastante, mas como ela é mais barata do que a carne bovina, acaba que substitui pela carne de frango. Falando em substituição, carnes, benefícios nutricionais. Bárbara, explica para a gente os valores nutricionais da carne bovina e também das outras, né? Fazer essa mesclagem aí durante a semana. Larissa, só complementando a fala do Henrique, a gente tem inquéritos nacionais, inquéritos populacionais feito com a população brasileira, mostrando uma redução do consumo de carne vermelha desde 2008, 2009, a gente tem a pesquisa de orçamento familiar até 2017, 2018, pegando dados aí logo antes da pandemia, mostrando a redução desse consumo em todos os níveis de renda. Então, a gente tem dados nacionais mostrando essa redução do consumo, né? Isso provavelmente potencializou após a pandemia por causa do menor condição da população de adquirir essas carnes, né? Redução do poder de compra e aumento dos preços dos alimentos. Em relação à carne, as carnes de um modo geral, elas são fontes de proteínas, tanto a carne vermelha como a carne bovina, de porco, as carnes brancas, pescados, aves, mas especialmente as carnes vermelhas, elas também são fontes de algumas vitaminas minerais, por exemplo, zinco, ferro
e vitamina B12. Tá? Algumas carnes, aí a gente também está falando da carne vermelha principalmente, também são fontes de gorduras, especialmente gorduras saturadas. Por isso que o consumo precisa ser moderado, assim como qualquer alimento, né? De modo geral falando. E qual que é o ideal de consumo dessa carne bovina por semana? O ideal, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, é que a carne vermelha ela seja consumida no máximo 500 gramas por semana. E é claro que, de preferência, um corte mais magro, retirando toda a gordura visível da carne e preparações ensopadas, grelhadas, assadas. O brasileiro, né, Henrique, gosta de um churrasco na maioria dos casos, né? Mas está difícil um pouco de comprar essa carne, né? Apesar da exportação, está crescendo aqui no Brasil. Sim. Então, como que fica essa análise? Não, as coisas estão bem ligadas, né? Tanto a exportação quanto o preço da carne aqui internamente, né? A carne bovina, ela é uma mercadoria global com preço global. Então, o preço dela aqui ou internacionalmente é o mesmo na média. Lógico que você tem partes de carnes que são preço diferenciado, mas na média o preço é igual. Então, ou seja, o produtor vender internamente ou para o exterior é indiferente para ele, né? Então ele vai escolher, como um capitalista, como qualquer outro, ele vai escolher aquele lugar que o preço está maior. Então, quando você tem dois fatores aí da questão da exportação, quando tem aumento da demanda externa, isso tende a elevar os preços, porque a oferta no curto prazo ela é rígida, né? Você não tem como aumentar a quantidade de oferta de carne de forma rápida. Então, se aumenta a demanda externa, isso já leva a um aumento do preço. Também temos a questão do dólar. Quando o dólar valoriza frente ao real, a carne bovina não, todos os alimentos, né, que têm relação com o mercado exterior, específica a carne bovina, ela também fica mais cara. Então, nesses últimos anos tem dois fatores, o aumento da demanda externa e uma desvalorização do real frente ao dólar. Então, esses dois fatores têm impactado também na elevação do preço da carne aqui internamente, né? Então, acaba que é uma contradição, porque o Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina, né, mundial, o maior exportador, e às vezes o brasileiro não está conseguindo consumir esse produto aqui internamente. Sim. E uma realidade interessante é que a gente já tem visto isso, inclusive antes da pandemia também, que por causa do aumento do preço da carne, algumas famílias, alguns brasileiros, especialmente de baixa renda, têm priorizado o consumo de carnes com baixa qualidade nutricional, mas um custo mais acessível, que são as carnes embutidas. Então, presunto, salame, salsicha, linguiça, mortadela, tem sido algum desses alimentos mais frequentes já na mesa da população mais vulnerável, que é muito preocupante, porque são carnes geralmente com alto teor de gordura, de sódio e vários aditivos alimentares que têm a intenção não de nutrir o consumidor, mas de fidelizar o consumo, né? Melhorando textura, aspectos sensoriais de um modo geral, cor, sabor, mas que podem potencializar o risco de desenvolvimento de doenças crônicas como o câncer. Por ser mais barato, a população tem optado, então, por esses infelizmente, tipos, né? Mas, para quem gosta daquele famoso churrasco, qual que é o ideal de consumo? Porque a carne assada também libera algumas propriedades através da fumaça, né? Sim. Larissa, o consumo de churrasco é muito interessante a gente pensar sobre ele, porque envolve uma questão social do brasileiro, né? É uma cultura forte aqui no Brasil. Com certeza. Consumir churrasco também é uma questão de fartura, traz essa ideia de fartura e sociabilidade. O churrasco, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque depende da carne que está sendo adquirida, né, do corte, mas também os alimentos que estão acompanhando essa carne que vai ser consumida. E o processo de assar a carne, a alta temperatura e também a geração de fumaça no processo de assar produz compostos, substâncias químicas que também podem potencializar o desenvolvimento do câncer. Então, o churrasco, o ideal é que seja eventual, valorizando a cultura alimentar, mas não rotineiro. Então, tem que deixar ali uma data especial mesmo para fazer o churrasco. Sim, deixar para dias mais especiais. Tá bom. E as perspectivas, Henrique, para esse mercado da carne para os próximos anos? Já tem, assim, uma análise? Tem sim. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, que fazem as projeções tanto das exportações, produção, consumo de carne bovina e de outros alimentos, né, a projeção é que o aumento da quantidade exportada no ano que vem do Brasil, né, em 2023, seja de aproximadamente 12%. E esse aumento deve refletir também aqui na região
que também é importante, é produtora e exportadora desse produto, né? A região aqui, que a gente chama de região intermediária de Uberlândia, mais a região intermediária de Uberaba, que juntas são aproximadamente o que a gente conhece, Triângulo Mineiro, a carne bovina é um dos principais produtos exportados. Tem um destaque nacional também. Tem um destaque nacional, sim. É a segunda produto mais exportado da região de Uberlândia e o quarto mais exportado da região de Uberaba. Então, as projeções de crescimento são relevantes para os próximos anos aqui para a região também. E de preço? O preço também deve manter, né, essa tendência, mas não se elevar substancialmente como tem ocorrido nos últimos anos, né? Um fator também que contribuiu para o aumento da elevação do preço é que na China teve um surto de peste suína. E essa redução do rebanho de suínos acaba que necessita de substituir essa proteína por outra. E então, os chineses acabaram aumentando o consumo de carne bovina devido a essa redução do seu rebanho de suínos. Mas agora, recuperando esse rebanho, talvez dê uma equilibrada maior na demanda e oferta de proteína lá. Mas os preços devem manter basicamente como estão, porque a China ainda tem muito para aumentar a demanda de carne bovina, além de outros países que estão fechando parceria com o Brasil. Exatamente. E falando em preço, adequações, como substituir então essa carne vermelha no cardápio, assim, em questão de proteínas, fazer para quem não consome carne também, né? Como fazer essa substituição? Sim, Larissa, para quem consome carne, a gente tem as opções das carnes brancas, além das carnes vermelhas, então os pescados, a carne de frango, né, para revezar ao longo da semana, mas também os ovos. Os ovos são uma excelente fonte proteica que a gente pode inserir na forma de omelete, ovo mexido, várias preparações culinárias, o próprio são ovo proteicas também. Cozido, exatamente, como fonte de proteína da dieta, além de outros nutrientes importantes. Para quem não consome carne, então a gente tem, por exemplo, os casos de pessoas vegetarianas, né? Precisa ser dada uma atenção especial à combinação de alimentos no prato de origem vegetal. Alguns vegetarianos consomem laticínios, leite derivados, outros consomem ovos, mas quanto maior a restrição dessa dieta vegetariana, maior é o cuidado e atenção que a pessoa vegetariana deve ter com a combinação dos alimentos no prato e, de preferência, com acompanhamento de nutricionista por toda a vida. A proteína de soja substitui a carne vermelha? É uma proteína que pode ser utilizada em substituição, mas combinada com outros alimentos de origem vegetal. Então, outras leguminosas, bastante verduras, legumes, variados, coloridos. A variedade é um aspecto importante da alimentação adequada e saudável. E a moderação também. Moderação sempre. Com certeza. Henrique, então deixo o espaço aberto para você, para o seu recado final, para quem nos assiste, sobre uma reflexão sobre esse consumo da carne, sobre o mercado brasileiro também nesse segmento. Sim, bom, eu acho que a produção de carne bovina ela é importante para a região, né? Tanto as exportações, é uma questão também cultural, né? A produção dessa mercadoria, mas eu quero deixar aqui também a mensagem de que nenhum país no mundo da dimensão do Brasil se desenvolveu sem passar por um processo de industrialização. E hoje o que a gente está vendo nos últimos anos é um processo de desindustrialização. Então, sim, o agro é importante, ele gera divisas, que são dólares, né, para a gente adquirir outros produtos, gera emprego, gera renda, mas a gente não pode focar apenas no setor, o país como um todo precisa de aumentar a sua indústria, a indústria de alta tecnologia, porque é isso que gera desenvolvimento. Além disso, é importante salientar que a expansão da produção de bovinos, ele acaba gerando desmatamento. E isso é um dos principais fatores poluentes que hoje acontece no Brasil. Então, a expansão da fronteira na produção bovina, ainda que nos últimos anos tenha ocorrido a expansão da produção pelo aumento de produtividade, também não dá para seguir esse modelo apenas aumentando a produção dessa carne, porque ela acaba que gera muita poluição para o meio ambiente. Tá certo, muito obrigada pelo recado, obrigada pela participação e pelas explicações para a gente hoje. Eu que agradeço. E agora é com você, Bárbara, seu recado final sobre esse consumo da carne. Ok, uma orientação importante é que se você consome carne, faça esse consumo de forma moderada. Então, a gente viu o Instituto Nacional de Câncer orienta no máximo, como eu disse, 500 gramas de carne vermelha por semana. Dê preferência para carnes mais magras, cortes mais magros. Reveze essa carne vermelha ao longo da semana com carnes brancas, como aves, pescados.
De preferência, retire o máximo de gordura que você consiga ver nessa carne, e especialmente antes do preparo. Então, capa de gordura da carne, pele de frango, couro de peixe. Prepare com o mínimo de adição de óleo e de gordura, também o mínimo de adição de sal, isso faz parte de uma prática alimentar saudável. Tome cuidado com o marketing, que é um marketing persuasivo da indústria de ultraprocessados. Então, a gente viu que realmente tem um preço mais acessível, mas a qualidade nutricional é muito inferior. Então, evite ao máximo o consumo de carnes ultraprocessadas. Presunto, mortadela, salame, salsicha, linguiça. E utilize, pessoal, uma variedade de verduras e legumes que também vão te ajudar nessa oferta de proteína e são muito versáteis na culinária. Então, isso pode te ajudar a reduzir o consumo de carne vermelha e aumentar a qualidade da sua dieta. E o churrasco pode também, mas de vez em quando. O churrasco com moderação pode, faz parte da nossa cultura alimentar. Com certeza. A confraternização, depois dessa pandemia, o pessoal está querendo fazer bastante churrasco. E é bom, é gostoso. É mesmo. Obrigada, boa noite. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. E a concessão de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS bateu recorde. O total contratado passou dos 210 bilhões de reais, o maior valor já apurado pelo Banco Central. O dinheiro sai praticamente na hora. A taxa de juros é uma das menores do mercado. Com tanta facilidade, João Carlos fez logo 4 consignados. Enrolei com muita dívida, né? Compra de medicamento, água, luz atrasada, fiz acordo. Como as prestações são descontadas dos benefícios antes do crédito na conta corrente, a inadimplência é muito baixa. Por isso, bancos e financeiras praticamente disputam a tapa os aposentados e pensionistas do INSS. Isso oferece todo dia. Todas as empresas. A gente vê assim, que eles combinam. Eu ligo de manhã, você liga de tarde. Para completar, o governo aumentou para 45% o percentual de comprometimento de renda, sendo que 5% são para o cartão de crédito. O juro máximo é de pouco mais de 2% ao mês para o empréstimo e de 3% mensais para o cartão. Com mais espaço para endividamento, o volume de crédito consignado para os beneficiários do INSS bateu mais de 200 bilhões de reais em junho. É o maior valor já registrado pelo Banco Central nessa modalidade de empréstimo para esse público, um aumento de quase 20% em um ano. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário alerta para o risco do aposentado acabar se endividando por tomar o consignado pressionado pela família. Isso gera um problema social muito grave e, a depender do grau e da forma como isso é feito, pode ser tipificado como um crime pelo Estatuto do Idoso. Sem contar que o comprometimento de renda de quase metade do benefício pode trazer mais dores de cabeça. Eles já estavam superendividados, né? E agora vai piorar ainda mais, porque esse superendividamento vem de um efeito bola de neve. Ele vai pegando um, vai quitando, vai pegando um, vai pegando outro para quitar o outro. E é juros em cima de juros, juros em cima de juros. E também tem um assédio muito voraz das empresas que vendem empréstimo consignado. Vamos falar agora de saúde animal. Foi comprovado que o risco de demência em cachorros aumenta depois dos 10 anos de idade. A Júlia, de 18 anos, sempre acompanha a tutora, que é professora de balé. A cachorrinha tem Alzheimer canino, perdeu a visão, a audição e precisa de atenção constante. Ela não abana o rabinho, ela não se mostra feliz, ela não brinca e ela não gosta de colo mais. O risco de demência em cães com mais de 10 anos cresce a cada ano. A descoberta é de um estudo com 15 mil animais, produzido pela Universidade de Washington. E muitas vezes, o diagnóstico de demência canina é demorado. Os tutores precisam estar atentos a pequenas mudanças na rotina dos cães. Eles não reconhecem o tutor, nem outros animais da casa, eles não costumam não receber mais o tutor quando o tutor chega em casa, trocam o dia pela noite, tem muita vocalização, uivam para o nada, né? Então são alguns sintomas. Andar em círculos também, um andar compulsivo pela casa. A chance de desenvolver demência é 6 vezes maior em cães não ativos. Por isso, para o bem da saúde física e mental, é importante oferecer uma rotina que inclua atividades para estimular a parte cognitiva e, sempre que possível, colocar os cãezinhos para correr.
Uma rotina saudável é feita de atividades físicas, bastante comunicação, proximidade, conexão com o animalzinho, que eles são animais domésticos. A gente transformou a vida dos animais para participarem do nosso dia a dia. Para quem tem um cãozinho em casa e está na dúvida sobre como estimular a parte cognitiva, aqui vão algumas dicas fáceis, rápidas e baratas. O cachorro que tem comportamento de lambedura, estresse, quando você disponibiliza para ele um descansinho de panela recheado, ele já fica curioso e lembra do instinto animal mesmo, selvagem, de trabalhar para conseguir um alimento. E isso trabalha diversas áreas do cérebro, trabalha essa parte cognitiva. E às 9 da noite tem mais informação com o Jornal da Cultura. Nossa edição de hoje fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Cultura Popular. E amanhã, feriado, quem apresenta o jornal é o repórter Luan Borges. Eu estou de volta na quinta-feira. Boa noite, tchau, tchau.